paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, na Congregação da Boa Esperança, Parnamirim RN. Ele é pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição do terceiro trimestre, essa lição tão boa, tão rica, tão maravilhosa, que nos traz grandes ensinamentos. Antes da gente começar, eu vou pedir para você, curta o canal, se inscreva no canal também, deixe seu comentário. Quando você curte o canal, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho ele é proclamado, né, a toda criatura, que é importante pregar a palavra do Senhor. A lição que nós vamos comentar é a lição número 9. Ela tem como tema a conspiração de Amã contra os judeus. O textuário você vai encontrar lá em Mateus, capítulo número 10, versículo 22, que diz assim: E odiado de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A verdade prática nos diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. O textuário eu sempre digo que é a primeira base da lição. A segunda base você vai encontrar na leitura bíblica clássica, que se encontra lá no livro de Esther, capítulo número 7, capítulo 3, do 7 ao 11, e o capítulo 4, do 1 ao número 4. Eu peço que você leia com seus alunos, é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou pequena parcela da introdução, vai nos dizer que na lição anterior, a gente viu na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã. Ele não obedeceu a ordem de se prostrar ou a reverenciar Ramã. Não, ele não fez isso, certo? E nessa lição nós vamos estudar sobre Ramã, a respeito do plano de Ramã para exterminar todos os judeus. Simplesmente ele não, a raiva dele não foi contra Mardoqueu, não. Ele quis logo exterminar todos os judeus. Veremos também que, como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. E essa lição vai nos mostrar grandemente sobre essa perseguição. Por isso que a palavra-chave da lição é conspiração. É o que foi, o que aconteceu nesse período aqui de Ruth. Foi uma conspiração, principalmente contra o povo de Deus, irmão. Exatamente. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. As motivações de Amã são malignas, são por causa do poder e a autoridade que ele tinha o fazia imaginar que era digno de reverência por parte de Mardoqueu. Se lermos o capítulo 3, versículo 3 do livro de Esther, vamos ver que os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? E no versículo 2 nós vamos ver que é porque Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Verdade. E isso fez com que Amã criasse no seu coração essa disposição maligna e chegasse até o rei denunciando que havia um povo entre os persas que tinha uma lei que era diferente de todos os povos, certamente motivado pelo conhecimento que tinha a respeito da lei de Moisés, né? E como o judeu entendia que ela era superior à lei dos homens, porque, queridos, a lei foi entregue pelo próprio Deus. Então, Amã usa isso como argumento, fica furioso ao saber que ele não era reverenciado, do seu ponto de vista, né, à altura, por esse homem Mardoqueu, e ele fazia isso por causa do conhecimento que tinha da lei do Senhor, e isso perturbou Mardoqueu tremendamente. Amã.
Veja o que o comentarista da lição diz aqui no finalzinho do primeiro ponto desse primeiro tópico. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade. Sabemos que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. E nós vimos aqui se cumprir o que está escrito no livro de Provérbios, na vida de Amã. Isso, é claro, vai ser explorado no decorrer dessa lição, mas sabemos que toda arrogância precede a ruína. No segundo ponto, ainda do primeiro tópico, vai falar sobre a extensão do plano. Ele vai mostrar aqui até que ponto essa extensão do plano de Amã ia abranger, conseguia alcançar. E ele fala aqui que no do Império Persa abrangia todo o antigo Oriente próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje é no Paquistão, até ao Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu. Essa extensão era imensa. Ele vai mostrar aqui a quantidade de pessoas que ia atingir. Ele fala até isso aqui, ó, em linha reta, de um extremo a outro, era mais de 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros, certo? Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso inclui até os que havia retornado para Jerusalém. Olha só, o plano ardioso de um homem orgulhoso e soberbo, porque ele queria que todos se ajoelhassem perante ele. Você pensa que é diferente de hoje? Não. Tem muitas pessoas que, quando adquirem uma posição social, líder, ele quer mesmo que as pessoas reverenciem. Não como antigamente se prostrar, não, mas que esteja inteiramente à mercê deles. Em alguns casos, em algumas religiões, que prestem adoração. A gente viu há pouco tempo em um estado aí que passou por inundações, que um local lá foi construído uma imagem do demônio. Então, não é desde isso é hoje ou naquela época, não. É desde antigamente. Uma pessoa orgulhosa, soberba, que determinou que todos se ajoelhassem. Foi uma ordem do rei, mas ele exigiu que isso acontecesse. Então, a extensão foi atingir todo o povo judeu, irmão dele. Exatamente. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver a astúcia e oportunismo. Então, Amã usa de muita astúcia para ludibriar o rei Assuero. Essa, pelo menos, é a perspectiva que tem o leitor, né? Pela narrativa, nós observamos que ele não sabia bem de que povo se tratava, pelo menos o que se extrai do contexto, e muito menos a extensão daquele decreto. No entanto, depois de argumentar que aquele povo trazia perturbação ao não guardar as leis, Assuero entendeu que era razoável aquilo que estava sendo proposto por Amã. Mas a proposta de Amã tinha uma motivação pessoal, seu desprezo e ódio pelo povo judeu. Mas, queridos, olhando de uma perspectiva espiritual, nós sabemos que não era apenas um sentimento humano, carnal, de ódio pelo povo judeu, mas por trás havia o desejo de atacar a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Não foi a primeira vez na história, nessa escala, também não seria a última, mas Amã é usado para tentar levar a efeito o plano diabólico de exterminar a semente de Abraão. E nessa astúcia, ele manipula o rei Assuero, né? Lança sortes acerca de como e quando seria levado a efeito o seu plano, mas nós vamos ver no decorrer da história que, apesar de tudo, né, o Senhor chegou com socorro e providência.
O custo para essa operação seria muito grande. A Bíblia diz que seriam 10.000 talentos de prata. Isso são 2/3, né, da renda anual do Império Persa. E mesmo assim o rei Assuero concordou, entregou o seu anel, né, transmitindo para ele a sua autoridade. Na cabeça de Amã já estava tudo certo, seria tudo de acordo com os seus planos. Mas nós vamos ver que não foi bem assim, não é, irmão Salomão? Foi não. Graças a Deus que tem um Deus que governa tudo, tudo está nas suas mãos, nada não acontece se não fosse sem a sua permissão, sem a sua ordem. E como a gente está vendo, né, irmão Diego, seria uma carnificina, não é isso? Muitos judeus seriam mortos. E no tópico 2, no segundo tópico, vai dizer sobre. A gente concluímos o primeiro tópico, esse foi o que o irmão Diego comentou, foi o terceiro ponto do primeiro tópico. E vamos entrar no nosso segundo tópico, que tem como tema a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E o primeiro ponto vai falar o pavor da violência. Vocês vão ver que nesse tópico vai mostrar o que aconteceria com esse povo. Diz aqui, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Com que ele fala assim, o autor, ele fala baseado na Bíblia. Lá em Esther, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, que destruísse e matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Eles não poupou criança nem velho, todos iam ser mortos, seria mesmo uma carnificina mesmo. Essa ideia maligna é desde os primórdios do tempo, de destruir o povo judeu. É o pensamento que a gente vai ver no terceiro tópico, um pensamento antissemita, que norteia o globo terra. Muitas nações estão caminhando por esse perigo de esse pavor a Israel, esse ódio a Israel. Então, Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Ele simplesmente destinou o seu ódio para destruir o povo judeu. Não foi exclusivamente a Mardoqueu, mas foi todo o povo judeu, o seu ódio. Há um registro levantando alguns dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Todos seriam, se fosse mesmo identificado que era judeu, seriam mortos. Iniciado por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. A violência cresce a cada dia. Mas as pessoas estão perdendo a essência do amor. Hoje se mata por qualquer coisa. A vida não tem mais nenhum valor. Nenhum valor. Por qualquer coisa a pessoa mata, rouba e destrói. Então isso vem desde os primórdios do tempo. Então o pavor da violência tomou conta, né, professor Diego, de todo o povo judeu, porque seria o seu fim naqueles dias. Exatamente. E no segundo ponto nós vamos ver bebida, confusão e tristeza. Enquanto Amã e Assuero bebiam, a notícia se espalhava no Império Persa. Queridos, é sempre importante lembrar de que quando falamos de Pérsia no contexto bíblico, estamos falando de um país que até meados do século XIX tinha o nome de Pérsia, né, e mudou para o nome de Irã, essa mesma nação. E havia uma estrada real que levava as correspondências a todas as províncias da Pérsia e até o território turco hoje, atualmente. Nós vemos aqui na lição, né, na província de Suzon a Sardes, né, na província da Lídia, que hoje fica no território turco. Ou seja, essa notícia ou esse decreto se espalha por todo o Império Persa. E à medida que a notícia vai chegando e se espalhando por todos os moradores ou habitantes do Império Persa, entre os judeus havia lamento, tristeza e muito desespero, porque imagine que do nada sai um decreto dizendo que deviam ser mortos famílias inteiras,
Imagine só, queridos, o sentimento dessas famílias, desses homens, mulheres, crianças. Ninguém seria poupado. Não poderia haver outra reação senão a que houve. A Bíblia descreve que, à medida que a notícia se espalha, nós vemos que o povo chora, pranteia, é muita tristeza. Como que do nada, né, pessoas inocentes são condenadas à morte. Então, no meio dessa confusão toda, agora só Deus para frear a impetuosa maldade humana. E o povo agora precisa esperar, olhar para os montes de onde viria o seu socorro, porque o decreto real havia sido emitido. O livro de Esther é muito interessante em muitos aspectos, e um deles é o fato de não mencionar diretamente o nome de Deus. Fica claro que o autor queria que uma coisa ficasse em destaque aqui: a providência divina. A providência divina, que ficasse claro que mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico vai dizer crise e clamor. Olha só, não foi por acaso. O autor aqui, em Esther, capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre esse clamor. Era terrível mesmo sobre esse clamor. Ele vai dizer, ele diz assim, a Bíblia diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. O clamor era grande, porque a ordem do rei chegava e todos que se declaravam que era judeu iam ser exterminados, iam morrer. Quer dizer, o decreto da Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Eles clamavam mesmo o socorro. Diz aqui a lição: se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus em que foram a Jerusalém para edificá-lo e liderado por Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Existia sim os povos judeus que estavam tranquilos, não se preocupou muito com isso aí, achando que o decreto rei não ia valer ou ia cair por terra. Eles dormiram tranquilo. Uma parte do povo judeus clamou pela o socorro a Deus, e outras ficaram tranquilos, certo? Mesmo diante os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casa, luxúria, dando pouco valor à reconstrução do templo. Como denuncia o profeta pós-exílio, que Ageu e Zacarias também denunciou esse povo que viveu tranquilo, não se preocupou, certo? Agora todos corriam o risco de ser exterminados. Todos estavam na mira do decreto do rei Assuero. Todos estavam, sem exceção. E porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O autor pergunta, por quê? Porque precisamos estar com um aperto, passando por dificuldade para buscar a Deus. Porque muitas vezes estamos bem, tudo tranquilo, sem nenhum problema de saúde, a gente esquece de buscar a Deus. Mas aqui, houve um povo que buscou a Deus e outros que, não, está ótimo, está bem, vai passar. Mas todos corriam risco. Isso é crise e clamor. Chegou para eles. E concluímos o nosso segundo tópico da lição. E no terceiro tópico e último da nossa lição de hoje, vamos ver o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então, nós percebemos que não foi a primeira vez, também não foi a última, né, que os judeus sofreram perseguição. E hoje nós temos uma visão cristã de amar o povo de Israel, amar o povo judeu. Porque entendemos que eles, queridos, são uma raiz pela qual veio o Salvador do mundo. E Deus ainda tem negócio com Israel. Uma vez eu ouvi um pastor falar que o negócio com Israel já tinha terminado. E se eles quisessem experimentar
algum relacionamento com Deus, só se convertendo a Jesus e caminhando como cristãos e etc. Nós sabemos que é salvação só por Cristo Jesus, mas o negócio com os judeus acabou mesmo, porque Jesus disse que os seus discípulos julgariam as 12 tribos, né? Nós vemos que a cidade da Nova Jerusalém tem o nome das tribos. Nós vemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Então, o negócio de Deus ainda não terminou com Israel. E nós cremos que ainda vai haver, queridos, um momento em que a redenção é completa e o povo de Israel se volta para Cristo Jesus sem reservas. Na verdade, os profetas apontam para esse momento. Oséias, Amós, Obadias, em que Deus escreveria a sua lei no coração do povo israelita. E, além disso, Ezequiel também fala de um novo templo que não será mais destruído e ficará em Jerusalém. Correto. Então, Deus é fiel, ele permanece fiel ainda que o homem seja infiel, ainda que Israel seja infiel. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Mas tudo isso para dizer que o antissemitismo vai de encontro com essa que deve ser a nossa posição, a de que Deus ama o povo judeu, ama a Israel e vai manter o seu conserto. A igreja do Senhor Jesus ama a Israel e sabe que Deus não terminou ainda com eles. Mas o mundo, pelo contrário, e nós somos oposição ao mundo, muitas vezes semeia esse sentimento de antissemitismo. Então nós vamos ver que na Idade Média houve perseguição. O comentarista da lição traz à memória a perseguição na Espanha. Nós sabemos que houve perseguição em Portugal, né, se espalhou da Espanha no século 13, 14. No século XV, nós vamos ver que em Portugal houve essa perseguição, inclusive, recentemente, né, Portugal cria uma lei que beneficia os descendentes de judeu, do povo judeu que saiu de lá e fugiu para o Brasil, né? Saiu de Portugal, dando cidadania a esses cidadãos brasileiros que provassem descendência judia. Inclusive, há muitos judeus descendentes aqui no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, e são fruto da perseguição. Aqui também foram perseguidos, e por causa disso fugiram para Nova York. Né? E há livros contando essa história, mas o importante é nós nos atermos a essa realidade. É um povo perseguido como nenhum outro, de forma tão explícita e direta, pelo simples fato de ser judeu. Então, nós precisamos olhar para isso com uma ótica bíblica e espiritual. É o ódio de Satanás pela raiz da semente do que Deus plantou e da promessa que ele fez a Abraão, dizendo que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então, espiritualmente, nós sabemos a origem do ódio por esse povo, vem daí. Satanás não quer ver cumprida essa promessa em sua plenitude, a de que todas as famílias da terra vão experimentar a bênção de Deus por causa do concerto dele com Abraão. Amém. A gente viu, foi fase do antissemitismo. Agora, no segundo ponto, a gente vai ver sobre antissemitismo racionalista e racial. A gente vai ver que no primeiro a gente viu sobre o aspecto religioso. A gente vai ver agora sobre o aspecto nacionalista, certo? Na questão nacional, certo? Pode ser visto no século XIX e do século XX na Ucrânia e na Rússia através dos chamados pogromos. Esse nome é um nome russo, certo? Ele dá aqui um significado, eu fui pesquisar sobre ele, falar sobre, um nome russo, causar estragos e destruir violentamente. Olha só o significado do nome. Historicamente, o termo refere-se aos violentos ataques físicos
da população em geral contra os judeus, tanto no Império Russo como em outros países, certo? Isso propagou-se demais. Ele fala aqui que a prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias da conspiração. Em outras palavras, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas do país do leste da Europa, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Olha só, então o povo judeu ficou culpado pela crise econômica e eles perseguiram o povo judeu tremendamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ele elaborou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. Quer dizer, o Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Isso foi, como eu falei no início, até um nome até um pouco pesado, mas foi uma carnificina mesmo que fizeram com o povo judeu. Perseguição total, eles quiseram destruir mesmo o povo judeu. E se você não se ligar, hoje o antissemitismo, você liga a televisão, o antissemitismo ele é pregado nas televisão, nos canais de televisão. Quando o povo de Israel se defende de ser atacado, a mídia diz que o culpado é Israel. A culpa está sempre em cima de Israel. Mas a gente não deve se estranhar que é desde o plano de Deus de fundar um povo, escolher um povo, isso é um ciúme doentio do próprio Satanás mesmo de destruir o povo israelita e vai até ao final dos tempos de perseguir a grande tribulação e destruir o povo de Israel. Não vai ser, isso não é novo, não, é desde a antiguidade. Então, ore por Israel, ame Israel. Há 5 promessas para aquele que ora por Israel e abençoa Israel. E uma delas é: quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Exatamente. Então, no terceiro ponto do último tópico da nossa lição, nós vamos ver justamente isso. O antissemitismo hoje. Né? E essa lição já traz um fato que é muito recente. Outubro de 2023. Verdade. Quando Israel sofre um ataque surpresa pelo Hamas. E, queridos, nós sabemos, foi amplamente divulgado, se você não estava na Lua, né, ou fora da Terra, você sabe do que estamos falando. Terrível. Um ataque mesmo. Brutal, muito covarde e terrorismo. A palavra que define o que foi feito ali. Não foi um ataque militar. Ele não poupou crianças, idosos, mulheres, mas de forma brutal, animalesca, diabólica, atacou covardemente a Israel em outubro de 2023. Nós vimos muitas coisas, entre elas, descobrimos que Hamas, que para os palestinos é uma sigla, para o hebraico é uma palavra, é ódio. Né? Então, o Hamas promove esse ataque, nós vamos ver que ele espalha pelo mundo um movimento antissemita. Quando em Londres nós vemos muitos londrinos se juntando a protestos contra a reação de Israel, que é uma reação que tem o objetivo de manter a própria existência. O ataque não partiu de Israel, em primeiro lugar. Não. Foi uma ação de defesa e agora ele precisa ir até o fim com essa guerra. Mas os protestos pelo mundo contra Israel pregam from the river to the sea, que quer dizer do rio ao mar. Isso significa o extermínio do povo judeu. Do rio ao mar significa a totalidade do território da Palestina devolvida ao que eles acham que são os legítimos donos daquela terra, os palestinos. Mas isso implicaria no extermínio do povo judeu. Então, muitas pessoas aderem a esse movimento sem entender que, por exemplo, na Constituição do Hamas está descrito que o seu objetivo é a aniquilação
do povo judeu. E eles recebem apoio, mundo afora, de muitas pessoas. Nós vemos movimentos de protesto muito impressionantes em favor do Hamas, da Palestina, em Londres, na França, Estados Unidos, nas universidades, movimentos de acampamento, e sempre defendendo essa tese do rio ao mar, que implicitamente fala do extermínio do povo judeu. Muitas coisas impressionantes acontecem nesse período, mas nós vemos que tudo isso, queridos, é nada mais do que o cumprimento das profecias. Nós vemos que o cenário mundial se prepara para o momento em que Israel será cercado ou cercada, e nós sabemos que o socorro deles, como veio nos dias de Esther, que estamos estudando, também virá nesse dia. Está profetizado até o lugar, Nós sabemos, e nós sabemos que o Messias virá em socorro do seu povo. Esse ataque, ainda o comentarista falando sobre ele, nos lembra que foram mais de 1.200 mortos, além de 200 sequestrados. E ele conclui esse ponto falando: só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. E essa conversão é profetizada desde o Antigo Testamento, uma conversão onde Deus escreverá a sua lei no coração dos israelitas. Eles não hoje receberam a Cristo, mas isso também é plano de Deus. Paulo diz que em parte eles foram endurecidos. Isso está profetizado por Isaías. Eles ouviriam, mas não entenderiam. Veriam, mas não compreenderiam. E tudo isso para que nós fôssemos abençoados. E aí Paulo conclui dizendo: ora, se a dureza de coração de Israel nos abençoou, quanto mais quando eles se renderem a Cristo Jesus. Então, nós sabemos e lembramos durante essas lições que a providência divina tem um tempo determinado para todas as coisas. Chegamos na conclusão da lição, amado. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, não, mas também de apoio aberto, vamos dizer assim, escrachados também, ou posturas complacentes, certo? Aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de crítica sistemática a atos de defesa israelense, pintando o país como vilão da história. E a gente vê isso hoje, quando você liga a televisão, você vê na mídia em geral. Coloca Israel como vilã da história, no qual não é isso. Como o professor Diego já falou aqui, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está usando os seus para isso aí, certo? Então, eles não querem fazer um acordo para dividir as terras, não. O pensamento deles não é isso. É de exterminar Israel, do mais velho à criança de braço. Exterminar, apagar toda a raça Israel. Mas isso não vai acontecer, porque existe um Deus Todo-Poderoso. Não é isso, irmão Deus? Correto, exatamente. Inclusive, Israel já sinalizou a propensão a aceitar o acordo dos dois estados, o que foi rejeitado pelo Hamas ou pela autoridade palestina. Amém. Com isso, concluindo essa aula, essa lição, eu espero que já tenha ficado a mensagem de Deus no seu coração. Antes de você concluir aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Manda para teu amigo, teu irmão, envia o link para toda a família, para que ele possa assistir essa aula e possa mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.